Olá, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos a alguns dos destaques de hoje. O Maranhão possui estoque de seringas e agulhas suficiente para o início da vacinação da Covid-19 aqui no estado. Quase metade dos inquéritos trabalhistas em 2020 está relacionado à falta de medidas sanitárias para o combate à Covid-19. 2021 começa com bandeira tarifária amarela na cobrança da conta de energia elétrica. Mudanças no governo. Pasta da Comunicação será desmembrada da Secretaria de Articulação Política. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Primeira semana apenas de janeiro, né? O que todos nós esperamos que seja aí um bom dia, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Sextou, né? Primeiro fim de semana aí do ano de 2021, do mês de janeiro, e você nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanhou durante toda essa semana. A gente vai ficar durante todo esse mês de janeiro levando muita informação para você. E agradecemos, claro, o carinho da audiência, você que nos acompanha aí de casa, do seu trabalho, que está conosco. Desde as primeiras horas da manhã, né? Desde as 6 horas acompanhando o Silvão Alves aqui com o Bandeira 2 e logo depois tem um Bom Dia Maranhão tocando, levando muita informação para você de todo o estado do Maranhão, trazendo as principais notícias, deixando você bem informado logo no começo do dia. Uma ótima sexta-feira, desde já, e um bom fim de semana. A gente leva muita informação, muita notícia até às 8 horas da manhã. Agradecendo, claro, também você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado. Olha, a gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje com a notícia que o ano de 2021, este ano que começou agora há pouco, né? Bem recente, começou com a esperança também de vacinação e retomada de atividades presenciais por conta da pandemia da Covid-19. Mas para isso é preciso o trabalho conjunto de conscientização e cuidados para evitar a tão temida segunda onda da doença. Para alguns, os cuidados continuam. O uso de máscaras, por exemplo, permanece como parte da rotina. Já outros relaxaram com as medidas de proteção, seguem despreocupados pelas ruas em meio à pandemia. Na casa deste empresário, a família mantém as mesmas orientações de prevenção. Ambientes com aglomerações são sempre evitados. E não é somente isso. Saiu da porta de casa, já sai com a máscara. Depois a lavagem de mãos, onde for possível. E o álcool gel, o tempo todo nós estamos com um vidrinho de álcool gel no bolso. Este médico epidemiologista reforça que o momento não é para abandonar os cuidados. As mesmas medidas adotadas no início da pandemia precisam ser mantidas. Algumas pessoas podem estar pensando que a pandemia pelo novo coronavírus acabou. Na realidade, não acabou, ainda está longe de acabar. Enquanto a vacina não chega, é muito importante que a gente continue fazendo as medidas de prevenção individuais. Atualmente, o governo do estado está investigando 7 possíveis casos de reinfecção pela Covid-19 no Maranhão. Os exames foram encaminhados para o Instituto Evandro Chagas e os resultados devem sair entre 30 e 60 dias. O Instituto é um dos laboratórios de referência no país para casos da Covid-19. O secretário de Saúde do Estado afirma que o Maranhão vem apresentando o que classificou como um leve aumento de casos, o que, segundo ele, já era esperado e não representa ainda motivo para maior preocupação. A gente vem observando nas últimas semanas um leve aumento, ainda no ritmo bem menor que do Brasil, da ocupação dos nossos leitos hospitalares em razão da Covid-19. Isso já era esperado. Porque até diferentemente da campanha política, em que uma pequena parcela da sociedade tinha atividades em conjunto, em aglomeração, nas festividades de Natal e Ano Novo, toda a sociedade, em verdade, comemora isso ao mesmo tempo. Então a gente tinha esse receio, isso foi algo que aconteceu no mundo inteiro, se olhar na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo nos outros estados do país, as consequências das festas de final de ano era sim a gente ter um leve aumento no número de casos. Isso somado à chegada das chuvas no nosso estado. Pois é, essa preocupação também não só com a Covid-19, né, mas com essas outras enfermidades, né, doenças motivadas aí por essa mudança climática. Vai ter agora, infelizmente, muitas doenças gripais, né, também. Então tem que ter muito cuidado esse controle também, como o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, falou. E essa
esse projeto, nesse planejamento de vacinação que o povo brasileiro quer que apareça logo. A gente segue falando sobre essa questão aí da Covid-19, desse planejamento de vacinação. Diariamente, é um debate diário, a gente vem trazendo aqui no Bom Dia Maranhão e, claro, ao longo da programação da TV Difusora. Olha, o Maranhão possui estoque de seringas e agulhas suficiente para o início da vacinação da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. A garantia do secretário de Saúde, Carlos Lula, depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a suspensão da compra de novas seringas. A compra de seringas para o início da campanha de imunização contra a Covid-19 foi cancelada. O alto preço cobrado pelos fabricantes foi a justificativa dada pelo Ministério da Saúde para o cancelamento da aquisição. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que os estados têm estoque suficiente para a primeira etapa da vacinação. Para as vacinações inclusas no calendário do Programa Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde não disponibiliza seringas e agulhas. A responsabilidade é dos estados. No Maranhão, o governo informou que, de fato, já possui 4 milhões de seringas e agulhas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão. Como determina a Portaria de Consolidação número 1378, a compra de insumos para a campanha de imunização contra a Covid-19 é de responsabilidade do governo federal. Sem previsão para receber os repasses do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde deu início a um processo para a compra de 6 milhões de agulhas e seringas aqui para o Maranhão. Os estados, demonstrando sua correção, na verdade, possuem sim um estoque de seringas e agulhas para as campanhas regulares de vacinação. Anualmente a gente vacina milhões de brasileiros e para isso a gente já tem estoques, inclusive estoques que podem ser utilizados para a vacinação da Covid-19. Então, se a gente precisar ajudar o governo federal nesse momento, uma vez que é competência do governo federal em campanhas excepcionais fazer compra de seringas e agulhas para distribuição aos estados, a gente sim vai ajudar. Pois é, planejamento, né? E foi um debate que teve no início, né? Quando surgisse a vacina, as pessoas, claro, pensando muito na vacina, e é fundamental que surja logo uma vacina eficaz. Ontem a gente teve uma notícia boa envolvendo a questão do Instituto Butantan. A gente segue falando sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão, mas, claro, tem que pensar também nos insumos, né? Como as seringas e todo aquele material que serve para a questão da campanha de vacinação, não só contra a Covid-19, mas qualquer campanha importante, H1N1, por exemplo, qualquer outro tipo de vacinação, é necessário planejamento. É fundamental. Agora a gente atualiza aqui no Bom Dia Maranhão os números da Covid-19 no estado, aqui no estado, números aí que, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, casos confirmados 201.641. Por falar nesse número de 201 mil, a gente quer chamar a atenção que ontem o Brasil atingiu a triste marca de mais de 200 mil mortes. Ultrapassou, né, o número de 200 mil mortes, lamentavelmente. A gente lamenta muito. Número de casos ativos, 5.718, a gente chamava a atenção ontem, era 5.600 e algo, já está subindo aí, infelizmente, e isso gera uma ocupação do número de leitos, por isso é preciso ainda seguir as recomendações sanitárias. Número de óbitos, 4.542, claro, a gente sempre lamenta as pessoas que perderam a vida por essa triste doença. Número de recuperados satisfatório, né, 191.381 pessoas que conseguiram vencer essa batalha contra a Covid-19. Número de novos casos nas últimas 24 horas, na Ilha de São Luís, 41, no município de Imperatriz, 23, esse número já chegou a ser 0, né? A 6, menos de 10, agora 23 novos casos, não dá para descuidar. Nas demais regiões, 123, segundo o último boletim. Esses aqui foram os casos das últimas 24 horas, novos casos, segundo o boletim emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente atualiza diariamente vocês que acompanham também o Bom Dia Maranhão e, claro, a programação da Difusora. E olha esse dado que chama a atenção. Quase metade dos inquéritos trabalhistas no ano passado estão relacionados justamente à falta de medidas sanitárias para o combate à Covid-19. 38%. Esse é o quantitativo do total de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho em 2020 referentes a violações trabalhistas relacionadas à Covid-19. Das mais de 93 mil denúncias, cerca de 36 mil foram influenciadas pelos impactos do novo coronavírus.
a violação do ambiente de trabalho quando se fala em saúde do trabalhador, porque é esse o impacto imediato que tem a Covid-19 em relação ao ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador. Então, eles precisam ser denunciadas, essas eventuais violações, para que elas sejam averiguadas, investigadas e possivelmente multadas. Diante da situação de pandemia, as empresas, de modo geral, devem oferecer um ambiente de trabalho seguro, seguindo todas as recomendações sanitárias, como forma de evitar a disseminação da doença e, principalmente, proteger quem faz parte do grupo prioritário, como gestantes e idosos. Assim, é imprescindível que os empregadores disponibilizem lavatórios com água e sabão para a higienização das mãos e que forneçam o álcool em gel tanto para os funcionários como para os clientes, por se tratar de medida sanitária muito importante no combate ao vírus. A empresa deve afastar dos ambientes de trabalho e privilegiar para trabalho remoto as pessoas com mais de 60 anos, as gestantes, os indígenas, e também aqueles que têm comorbidades associadas a maior risco e agravamento da doença. A situação deve ser observada, inclusive, por trabalhadores que realizam atividades consideradas essenciais. No caso da saúde, é inegável que o setor já revelava fragilidades, que foram ainda acentuadas pela organização de trabalho, muito pautada na terceirização nem sempre adequada dos serviços de saúde. Em todo o ano passado, foram abertos mais de 22 mil inquéritos civis para apurar irregularidades trabalhistas. Desse total, 44% tinham relação com a Covid-19. Além de serem obrigadas a se adequarem, as empresas também poderão sofrer sanções. E dependendo da violação observada, da repercussão dessa violação, da quantidade de trabalhadores envolvidos, aí vai haver uma medida pedagógica ou uma medida repressiva com aplicação de multa. Isso é grave, né? Porque a gente está falando de várias vidas e no ambiente de trabalho das pessoas isso de fato tem que ser investigado. Agora, em relação a essa questão da higienização, o que foi muito importante que foi dito é que isso aí, eu acho que é algo, eu acho não, tenho certeza que é algo que veio para ficar. De fato, a população brasileira, de uma forma em geral, não se preocupava tanto com a higienização, né? E a gente lembra que a higienização, essa questão do saneamento básico, o poder público tem também que investir mais, é uma discussão que tem que ser mais ampla. A Covid-19, a pandemia trouxe isso, a questão da higienização é super importante, não só para prevenir contra a Covid-19, mas para prevenir contra várias outras doenças. Então, eu acho que a população tem se preocupado mais com a questão da higienização e é algo que, felizmente, veio para ficar, porque previne a gente de muitas coisas ruins, né? Principalmente questão de doenças, vírus, enfim, bactérias que acabam infectando as pessoas por conta justamente dessa falta de higienização. Então, esse é algo que certamente veio para ficar. 7h12 e em Imperatriz, a Prefeitura divulgou o calendário da rede municipal de ensino. Com o encerramento do ano letivo do ano passado, a Rede Municipal de Educação se prepara para fazer as matrículas 2021 dos estudantes interessados em ingressar no ensino público. Por causa da pandemia da Covid-19, esse ano aqui em Imperatriz, todas as matrículas na Rede Municipal de Ensino será feita online. Uma forma de facilitar a vida do usuário e também evitar as aglomerações nas escolas. Então, as escolas estão muito preparadas para essa nova demanda, essa nova clientela e atender melhor os nossos alunos que já estão na rede. A Secretaria Municipal de Educação estabeleceu um calendário de matrículas escolares. A primeira fase vai contemplar o ensino infantil. De 18 a 22 de janeiro será rematrícula para os alunos que já fazem parte da rede municipal. De 25 a 29 de janeiro é o prazo para remoção e transferência de alunos que desejam mudar de escola ou casos em que a escola de origem não oferece a turma seguinte. De 1º a 5 de fevereiro acontece a pré-matrícula para alunos novatos. Para o ensino fundamental, as matrículas na rede municipal será iniciada após o fechamento do calendário 2020, a partir de 27 de fevereiro. Já o começo das aulas para 2021 está confirmado para 16 de março no sistema híbrido, com parte das aulas online e o restante presencial. A ideia inicial é que a gente volte de forma híbrida, com parte dos alunos de forma presencial, com revezamento de dias e parte pela plataforma. E também as escolas estão adequadas, muito reformadas, modernizadas, com novos equipamentos, também para a volta presencial, se assim as condições de saúde permitirem.
As escolas também tiveram que se adequar, né? Toda uma reestruturação ainda por conta da pandemia. Permanece aulas híbridas, tanto aí na rede federal quanto na rede estadual, rede municipal. É importante ainda neste momento, mas claro, a educação é super importante, deve ser retomada. A gente inclusive trouxe o secretário esta semana e ele falava que a gente não pode deixar a educação de lado, né? Isso tem que ser levado, claro, com essas medidas sanitárias, respeitando as recomendações, mas a educação não pode ser deixada de lado em qualquer momento, mesmo em meio à pandemia ou em qualquer outro momento. 7h15. E a gente continua falando sobre educação aqui no Bom Dia Maranhão, porque as aulas do Instituto Federal do Maranhão vão ser retomadas no próximo dia 11, de forma remota também, em razão da pandemia. O início das aulas para os aprovados no SISU 2020.2 para o Instituto Federal do Maranhão foi anunciado. No dia 11 de janeiro, para os aprovados nos cursos de bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Sistema de Informação para o campus Monte Castelo, em São Luís. Em Caxias, para os alunos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química no dia 22 desse mês. Se não fosse a pandemia, os alunos já teriam começado a estudar desde agosto do ano passado. As aulas presenciais foram suspensas em março, quando os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados aqui no Maranhão. Por isso, de julho para cá, as aulas aqui do IFMA têm sido ministradas de maneira remota. Nós proporcionamos a esses estudantes auxílios para que eles pudessem pagar a sua internet, auxílios para que eles pudessem comprar equipamentos equipamentos eletrônicos para que pudessem acompanhar essas aulas. Mas nós identificamos muitas dificuldades desses estudantes, porque eles também não estavam preparados para esse momento remoto. O IFMA também lançou o edital para 5.995 vagas do ensino técnico integrado para quem pretende cursar o ensino médio e o técnico na instituição, técnico concomitante para quem quiser fazer o técnico na instituição federal e o médio em outra escola e subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Pela primeira vez, a seleção dos alunos não vai ser feita por meio de prova. O Instituto vai sortear as vagas entre os candidatos. A inscrição deve ser feita entre os dias 18 de janeiro e 5 de fevereiro. O sorteio vai ser feito no dia 24 de fevereiro. Nós temos uma realidade muito diversa no estado do Maranhão. Nós temos municípios muito pobres que, infelizmente, não tiveram condições. Os alunos não tiveram muitas vezes condições, aqueles alunos que estão na zona rural, que é o nosso público, que é o público do IFMA. Então, no momento que a gente aplica um sorteio, todos os estudantes terão a mesma possibilidade. 7h17, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Vamos aos destaques da região Tocantina agora, ao vivo, direto de Imperatriz, com Marcelo Júnior, que já está aqui na tela, já participa conosco. Muito bom dia, Marcelo. Olá, Eduardo. Bom dia para você, bom dia para quem assiste a TV Difusora da manhã desta sexta-feira. Final de semana aqui chega e aqui no município a Prefeitura, por meio de decreto, estabeleceu que vai manter os feriados alusivos ao período do Carnaval. Esse decreto foi publicado agora, no decorrer da semana, pelo prefeito Assis Ramos, e ele decidiu manter os feriados e as datas de ponto facultativo durante o período de feriado, mas não haverão festividades do Carnaval aqui em Imperatriz, pelo menos no mês de fevereiro. A decisão da Prefeitura é em adiar essas festividades para o mês de julho, quando vão ocorrer o aniversário de Imperatriz. E isso se a pandemia já estiver controlada aqui na cidade de Imperatriz. Então, as festividades de Carnaval só vão ocorrer no mês de julho aqui no município, porém, o feriado e os pontos facultativos serão mantidos aí nos dias de fevereiro, conforme o calendário original, uma vez que o governo do Maranhão já estabeleceu decreto que vai decidir mais à frente, junto com as prefeituras, se vai manter ou não, a nível de estado, os feriados durante o período do Carnaval. Um outro destaque, já agora na área da segurança pública, um dado positivo, inclusive, a Polícia Militar fez um balanço e divulgou essa informação ontem do número de armas de fogo apreendidas aqui no município de Imperatriz. Ao todo, 786 armas de fogo apreendidas no segundo maior município do Maranhão, um acréscimo de 47% relativo ao ano de 2019. Então, de 2020 para 2019, houve um acréscimo aí da apreensão em torno de 47%.
O número de homicídios, a gente já tinha destacado isso aqui no decorrer da semana, também diminuiu aí nesse balanço feito pela Polícia Militar, menos 14% comparado 2020 com 2019. E para encerrar a nossa participação, com a chegada do período invernoso aqui na região sudoeste do estado do Maranhão, alguns fenômenos da natureza se intensificam e nessa madrugada a cidade acabou sendo atingida por fortes ventos que acabaram ocasionando diversos estragos aqui em todos os bairros da cidade. Muitas árvores acabaram sendo arrancadas, toldos de lojas, fachadas de estabelecimentos comerciais danificados em razão aí dos ventos que foram bem intensos e assustou muita gente na madrugada dessa sexta-feira aqui na cidade de Imperatriz, na região tocantina. São esses então, Eduardo Ericeira, os destaques aqui da nossa gloriosa princesa do Tocantins no Bom Dia Maranhão. Valeu, Marcelo. Obrigado. Um abraço aí para todos em Imperatriz, nossa equipe na TV Difusora Sul e a todos aí no município de Imperatriz, na região tocantina. Obrigado. O Marcelo destacou aí, né, essa questão dos fortes ventos. A gente lembra que no ano passado, aqui em São Luís, também foi atingido aí, tem muito parte disso da ação humana, viu? A gente precisa cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar do meio ambiente, a ação humana também interfere muito nisso. Teve ventania aqui, ventos fortes também na área da Forquilha, Coroadinho, bairro do Turu, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso, a gente precisa cuidar do meio ambiente. O Marcelo também destacou, já pensou se em junho tem São João, julho logo depois, um mês depois tem Carnaval, é muita festa, né? Na metade do ano, claro, a gente torce dentro do planejamento que essa vacinação chegue bem antes, as pessoas já possam se vacinar e poder curtir aí o lazer, sempre com muita responsabilidade, claro que é fundamental. 7h21, confira agora o nosso giro de notícias. O Instituto Butantan solicitará o uso emergencial da Coronavac à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante contra o coronavírus obteve 78% de eficácia em casos leves durante os testes clínicos. Inicialmente, o governo de São Paulo chegou a confirmar que o pedido havia sido realizado, mas a Anvisa negou em nota, ao afirmar que alguns procedimentos ainda precisavam ser realizados. As vacinas para uso emergencial só podem ser usadas em um público-alvo pré-definido e durante um prazo pré-determinado. O contribuinte que teve a declaração retida em malha e não concordar com os valores lançados já pode apresentar a impugnação, ou seja, a defesa, por meio do ECAC, sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal. O primeiro passo é acessar o sistema e-Defesa para preencher o formulário de impugnação. A ferramenta valida a autenticidade da notificação de lançamento. O pagamento dos valores da notificação de lançamento no prazo de impugnação de 30 dias dá direito a desconto de 50% sobre a multa. Já o parcelamento possibilita desconto de 40%. 6 pessoas morreram durante um grave acidente de trânsito no fim da manhã desta quinta-feira. A colisão aconteceu entre um carro de passeio e uma carreta, no início do quilômetro 196 da BR-135, entre o município de São Mateus do Maranhão e o povoado Caxuxa, a 180 quilômetros da capital São Luís. De acordo com o depoimento do condutor da carreta, um veículo passeio com placas de Teresina perdeu o controle da direção, começou a dançar na pista e colidiu na frente de uma carreta vermelha de placas de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro de passeio envolvido no acidente tem histórico de multas, com abordagem por ocupantes, sem cinto e lotação excedente. Pois é, período de férias ainda, recesso, lamentavelmente, o acidente tirou 6 vidas e a outra pessoa que estava no veículo, inclusive estava com a lotação aí, excedendo a lotação, permanece hospitalizada, lamentavelmente. 7h23 e no próximo bloco, praças revitalizadas e entregues pelo poder público são alvo da ação de vândalos. Lamentável. Você vai acompanhar no próximo bloco. E mais, 2021 começa com a bandeira tarifária amarela, que reduz os custos da energia elétrica em relação, pelo menos, à bandeira vermelha. Agora, 7h24, o Bom Dia Maranhão vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo dessa praça, né? A gente está falando agora de praça, né? As praças que devem ser cuidadas. É uma praça localizada lá no Planalto, Anil 3, praça que foi entregue recentemente, no ano passado, revitalizada, aí passava um canal, era uma reivindicação dos moradores e agora ficou essa bela praça aí para as pessoas, para nós, a comunidade em geral, cuidar. É o rápido intervalo, 7h24, o Bom Dia Maranhão volta já já. (7h27), já estamos de volta aqui pela TV Difusora e em dezembro do ano passado,
A Prefeitura de São Luís entregou várias obras de reforma de praças e outras foram inauguradas dentro de um processo de revitalização. Mas acredite, muitos desses espaços que servem de lazer para as famílias, ambientes públicos para ser usado por pessoas de todas as cidades, já estão depredados pela ação de vândalos. A Praça da Alegria, localizada em pleno centro de São Luís, teve os bancos arrancados. Ela foi reformada e, além dos bancos de cimento, granito foi colocado como uma outra opção para as pessoas sentarem. Só que o material está sendo arrancado. Pouco sobrou. A criminalidade não tem limite. Segundo seu Francisco, que afirma passar todos os dias pelo local, bandidos arrancaram o granito para levar um dia após a inauguração da praça. Estava colocando num dia, no outro dia eu passei aqui e já tinha tirado. Para quem passa ou frequenta a Praça da Alegria, é preciso haver mais fiscalização para coibir a criminalidade nestes ambientes públicos. E chega na hora e de noite não tem ninguém, aí eles vêm nessa hora e levam mesmo, leva tudo aí. Fiscalização que a nossa equipe observou em outros locais, como na Praça da Bíblia, por exemplo. Guardas municipais faziam a segurança do espaço. Só que a Praça da Bíblia, mesmo inaugurada recentemente, também já foi alvo da ação de bandidos, que quebraram os balanços do local. O playground foi criado para que as crianças pudessem brincar, só que todos os balanços foram danificados. Nem a nova Praça das Mercês, localizada aqui no Centro Histórico de São Luís, inaugurada há pouco tempo, há menos de um mês, escapou da ação dos vândalos. Paredes já foram pichadas neste novo espaço público. Com investimentos acima de 6 milhões de reais, a obra foi inaugurada no mês de dezembro. O projeto, implantado em uma área de quase 2.000 metros quadrados, conta com uma pista de skate, quadra, bancos, lixeiras, um conjunto de árvores e um memorial. Patrimônio público que acaba sendo desrespeitado por algumas pessoas. O superintendente do IPHAN do Maranhão lembra que a depredação destes espaços é considerado crime. E como todo crime, o criminoso ele tem que arcar com as suas responsabilidades. Mas o que a gente pede, eu reitero aqui, é que a população nos ajude realmente na preservação desse patrimônio público. Pois é, triste, lamentável, revoltante. Nós que temos que cuidar da cidade, né? Esse é patrimônio público. São Luís é um patrimônio da humanidade, nós temos que cuidar não só das praças, temos que cuidar da cidade como um todo. Chamei a atenção há pouco tempo para o meio ambiente, mas as praças, enfim, a cidade como um todo. Nós temos que cuidar, preservar toda a riqueza natural, enfim. 7h30, a Secretaria, sobre esse tema, a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania informou que a Guarda Municipal de São Luís já intensificou as ações de patrulhamento para evitar a depredação do patrimônio público. A Semusc ressalta que desde a última terça-feira um posto foi implantado na Praça das Mercês com a presença de guardas municipais, fazendo a segurança no local 24 horas para evitar vandalismo e outras situações de desordem. Claro que a segurança é necessária, mas não seria necessário se a gente tivesse um pouco mais de respeito e responsabilidade pela cidade. 7h30 agora, e ainda na região dos Cocais, 2 mulheres foram presas em Caxias transportando mais de 70 tabletes de maconha dentro de um ônibus. Foram 71 tabletes de maconha prensada que estavam em poder das 2 mulheres. Uma de 28 anos, outra de 23 anos de idade. Elas viajavam em um ônibus. Ao redor da droga foi encontrado pó de café para disfarçar o cheiro forte. A apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina aqui em frente ao posto fiscal de Caxias, na BR-316. A droga estava escondida no bagageiro do ônibus, que fazia a linha de Teresina até a capital, São Luís. Durante a fiscalização no bagageiro, foram encontradas 2 malas que, ao serem abertas, foram localizados 71 tabletes de maconha. Após a prisão, as 2 mulheres foram encaminhadas à Delegacia Regional de Caxias, em seguida para o município de Timon, cidade vizinha, cerca de 70 quilômetros. Se verificou que uma dessas mulheres já possuía antecedente criminal. Ela já havia sido presa anteriormente no município de Teresina, Piauí, por tráfico de drogas. Todo esse material será encaminhado para a Delegacia de Entorpecente, que dará continuidade às investigações no sentido de prender outras pessoas que estão envolvidas com esse crime. Seguimos falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente segue falando nessa linha, né, nesse tema, apreensão de drogas na BR, também teve apreensão de drogas aqui na capital São Luís, essa fiscalização que surte efeito aí positivo nessa questão do combate ao tráfico de drogas, né, Silvan? Com certeza, e
Já foram várias apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive grandes quantidades. Essa aí foi mais uma, a primeira do ano, agora, 2021. E aqui na região metropolitana, o pessoal do BPRV fazendo uma abordagem durante a Operação Lei Seca, ali na Avenida dos Holandeses, na região da Ponta da Areia, abordou um veículo, uma caminhonete de luxo, e no interior desse veículo havia uma grande quantidade de drogas. Parece que era um drive-thru, o cara estava vendendo, entregando, porque tinha dinheiro trocado, balança de precisão, caderno de contabilidade e a droga já toda fracionada, né? Possivelmente ele estava fazendo um transporte, entrega, distribuição. Exatamente. Esse indivíduo foi preso pelo pessoal do BPRV, que estava nessa operação da Lei Seca, e foi levado, apresentado na delegacia. Depois a guarnição do F. Silva, que é do Batalhão de Choque, fez a abordagem de 2 indivíduos ali no Gapara em uma moto, também era uma espécie de drive-thru, eles estavam com uma droga toda fracionada também, balança de precisão, os papelotes, naquela região do Gapara, que é na área da Itaquibacanga. Eles foram levados, apresentados lá no plantão central da área Itaquibacanga, né, onde foi apresentado todo esse material aí, e foi feita a lavratura também do auto de prisão em flagrante. Muita apreensão de droga nas últimas 24 horas. E grandes quantidades, E grandes quantidades, né, Silvan? Silvan, a gente fala agora sobre, te mostrou agora há pouco, uma realidade triste, né? As praças, né, o patrimônio público, enfim, a cidade sendo renovada de alguma forma pelo poder público, e vem as pessoas que deveriam cuidar da cidade, não fala aqui em questão política, mas é cuidar da cidade em que vive e acabam depredando o patrimônio público. Várias praças que foram entregues recentemente, não só praça, mas enfim, outros logradouros públicos, cuidar da cidade em si. Tem muita gente, vândalos, criminosos que depredam a cidade, não é isso, Silvan? Exatamente. Olha, tem um grupo aí, esse grupo aí foi flagrado essa semana por imagem de câmera de segurança, são aproximadamente 8 mulheres, são todas mulheres. Elas saem durante a madrugada para praticar esse crime aí de vandalismo, pichação, aí nos prédios públicos. A suspeita de que elas tenham atacado lá a Praça das Mercês, recém-inaugurada. Esse flagrante aí é ali naquele cruzamento da Rua dos Afogados com a Rua das Flores, na região central da cidade. E bem no centro de São Luís. Bem no centro da cidade, porque ficou fora do alcance aqui, mas elas sobem na parede, no poste, para atingir o ponto mais alto de um prédio. Ainda ficam se arriscando, pois né? Ainda ficam se arriscando, que são todas mulheres. E ali tem outras que ficam só vigiando, né? Para ver se vem alguém, se passa a polícia, etc. Depois ela vai pichar aqui, encerrar a pichação, olha lá, todo o material na sacola, e aí ela faz a pichação bem na parede dessa ótica, que é uma ótica que tem bem na esquina. Para terminar, ela faz um grafite lá, faz uma pichação justamente ali na parede daquela ótica ali. Essas mulheres aí, através dessas imagens aí, a polícia está tentando identificar, porque já havia se detectado a presença da participação dessas mulheres nesse tipo de crime, e aí elas vão responder na medida, né, do crime praticado por elas, que é um crime previsto em lei, né? E além de deixar a cidade mais feia e jogar o nosso dinheiro fora, porque o patrimônio público é nosso, né, e todo mundo tem a obrigação de cuidar. Olha lá a grafitagem, já no final, para elas partirem já para outro local. Claro, é tudo feito, pago, o poder público age de acordo com o pagamento dos nossos impostos. A gente faz, inclusive, essas pessoas que estão praticando esse tipo de crime, a gente lembra que pichação é crime, a grafitagem, claro, feita com a adequação, com a permissão, isso aí pode ser feito. Mas é um trabalho artístico, isso aí é crime, isso não pode ser feito. A gente percebe até uma boa vontade do delegado Marcos Afonso, que assumiu agora a Secretaria de Segurança com Cidadania, de fazer um patrulhamento, de manter a segurança justamente com a Guarda Municipal, com o apoio, claro, da Polícia Militar, principalmente na região central da cidade, que está de fato abandonada, está precisando de uma segurança maior, que foi esse flagrante que a gente acabou de mostrar aqui. Obrigado, Silvan. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, Eduardo. Você também a todos. Obrigado, Silvan Alves. Está de volta com a gente na segunda-feira, né? Também com o Bandeira 2, a partir das 6 horas da manhã, e aqui com a gente participando também logo após o Bom Dia Maranhão. Chamar a atenção, o centro de São Luís está precisando de mais segurança, viu? Está completamente abandonado. 7 horas e 36 minutos, e essa notícia é importante para os consumidores. O ano de 2021 começa com a bandeira tarifária amarela, que reduz os custos da energia elétrica, pelo menos em relação à bandeira vermelha. Em vigor durante todo o mês de dezembro de 2020, a bandeira vermelha patamar 2 obrigou o consumidor a pagar R$ 6,24 a mais para ter energia elétrica. Mas o ano de 2021 começou com uma boa notícia, trazendo a bandeira amarela, que reduz os custos. Com essa nova bandeira, a conta de energia elétrica deve ficar mais barata neste mês de janeiro. E o consumidor vai pagar apenas R$ 1,34
por cada 100 kW consumidos. A Maria de Fátima paga caro para ter energia elétrica em casa, mas espera que a próxima conta já chegue com um valor menor. Muito bom, porque vai ajudar mais, né, na economia. Porque economizando a luz, já dá para outras coisas, né, o que sobra. Né? De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a justificativa para a mudança da bandeira foi a melhoria nas condições de geração de energia elétrica no país. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. Mas mesmo com essa redução, os consumidores devem adotar medidas de economia. Continuamos indicando que o consumidor faça o uso eficiente e racional e continue economizando energia. A questão da economia é importante, mas o ideal é que não tivesse nenhuma cobrança a mais, nenhuma bandeira tarifária, não é isso? Combustível aumentando, gás aumentando, gêneros alimentícios, enfim. A população não suporta mais tanto aumento. 7h38 e esse é o último fim de semana de aulão antes da prova do Enem. E no dia 16, a SEDUC vai realizar uma mega revisão para os estudantes que vão participar do Enem 2020. Eduardo Bueno está ao vivo e tem mais informações sobre o assunto. Muito bom dia, Bueno. Bom trabalho para você. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, uma boa sexta-feira para todo mundo que está nos acompanhando. Então, Eduardo, tem programação na semana que vem, mas também tem programação do pré-vestibular Gonçalves Dias amanhã. E quem está aqui comigo é o coordenador do pré-vestibular Gonçalves Dias, o Tiago Araújo. Tiago, o que está previsto então para acontecer amanhã e também durante a semana aí no pré-vestibular Gonçalves Dias, inclusive com aulas, né? Claro, nesse momento de pandemia, todas as aulas sendo de maneira virtual. Certo, bom dia a todos. Amanhã a gente tem um mega aulão preparado de matemática, então a gente vai dar esse pontapé. E esse aulão de matemática a gente vai focar em matemática básica, que é o que é mais cobrado no Enem, o que faz a nota subir, né, a nota decolar, e os nossos alunos com certeza vão arrasar. E além disso, o aulão de amanhã tem o intuito de fazer aquela grande chamada para a nossa mega revisão para o Enem 2020, né, onde a gente vai ter aula um dia inteiro, né, no dia 16, agora deste mês, e no dia 23 também, contemplando aí todas as áreas do Enem. Então vai ser muita dica, muita descontração, e eu tenho certeza que nossos alunos, tanto maranhenses como do Brasil inteiro, que participarem desse aulão vão arrasar, vão dar show no Enem. Pois é, você estava falando aqui comigo antes da gente entrar no ar sobre isso, né? É um dos maiores, ou se não, o maior curso aqui do Maranhão, né? Principalmente o curso gratuito, né? As pessoas não precisam pagar mensalidades e tem números bastante interessantes, né? Mais de 500 vídeos, um número incrível aí também de apostilas disponibilizadas, né? São 195 apostilas de download gratuito e mais de 3.000 questões comentadas em vídeo e texto. E qualquer pessoa pode participar, né? Sim, perfeito. Lá em setembro, né, quando o nosso governador teve essa ideia, né, e passou para a gente abraçou logo com muita vontade, muita alegria. E lembrando que todo esse material ele é gratuito e fica disponível na plataforma Gonçalves Dias, onde a plataforma ela não tem só o pré-vestibular Gonçalves Dias, ela tem também o ensino remoto. Então é uma plataforma completa que abraça todo o ensino médio. E aí nessa reta final do Enem a gente está dando muito mais ênfase para o vestibular, não só para o Enem, mas também para o nosso UEMA, nosso PAIS UEMA também. Pois é, justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. Tem também programação prevista, né, para os próximos dias, até para os próximos meses também, com relação às provas do PAIS também, né? Sim, com certeza, né? A gente se preocupa muito com o Enem, que é o exame nacional, mas a gente também tem um carinho super especial pela nossa UEMA, né, a nossa universidade do nosso estado do Maranhão. E com certeza, na última semana de fevereiro, a gente vai estar fazendo uma mega revisão, uma semana de revisão para a UEMA, contemplando aí todas as disciplinas, focando no que realmente cai. A grande diferença dessa nossa revisão é que a gente não vai perder tempo, a gente vai focar no que realmente é cobrado no Enem. E essa é a diferença, porque tem muitos alunos que se desesperam nessa reta final e querem estudar tudo de uma vez e não vai dar conta, isso não existe, né? O que tem que ser feito? Focar no que realmente cai e focar naquilo que você já domina. Se você fica mais forte, se você estuda mais aquilo que você já domina, é certeza de que você não vai errar isso na prova. Lembrando que lá no Enem tem a TRI, né, onde vai te prejudicar se você errar questões fáceis. Então é importante você de fato focar naquilo que é básico, naquilo que vai te fazer ter uma nota melhor, no geral. Agora a dica principal para o Enem é aquela da interpretação instantânea das questões, né? Você lê, já rapidamente interpretar, né? Porque são questões contextualizadas, né? Não é mais aquela prova simples, né? Há bastante tempo a gente já tem conhecimento disso, de que não é aquela prova básica que pergunta com questões A, B e C de múltipla escolha, né? Sim, eu costumo falar que o Enem, além de um teste
né? Intelectual é um teste físico, né? São 90 questões, redação no primeiro dia, mais de 90 questões no segundo dia, e com questões bem elaboradas, contextualizadas, com texto. E aí qual é a grande dica que a gente dá nesse momento? Você começar pelo comando da questão. Tiago, mas o que é o comando? É aonde fala o que é para você fazer. Sempre a questão vai ter um texto, logo em seguida, lá no finalzinho do texto, você vai ter a pergunta, a dica, e é ali onde você vai descobrir se realmente é um conteúdo que você sabe ou não. Então, qual é a importância de você ler primeiro o comando? É você saber de antemão do que se trata. Se eu li o comando, é de uma questão, de um conteúdo que eu não domino, eu pulo, passo para a próxima. Né? Lembrando que a gente tem aí poucos minutos para cada questão. Então, você não pode perder tempo lendo talvez uma questão que você não saiba. Você otimiza, faz aquilo que você consegue fazer e depois você vai tentando ganhar mais questões. Tiago, muito obrigado aí pela entrevista. O Tiago deu aqui também dicas, né? Falou um pouquinho aí sobre esse aulão, viu, Eduardo? Que vai acontecer amanhã e também durante toda a semana que vem, né? Esse aulão especial direcionado ao Enem, além daquela super aula intensiva que vai acontecer no dia 16. E ele falou também, deu uma dica aí para quem está em casa se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, Eduardo, a gente vai encatar também aqui um outro assunto, que é sobre alguns estados da federação, inclusive incluindo o estado da Bahia, que pediram aí para o INEP fazer um novo adiamento das aulas. Só que o INEP respondeu que nesse momento não tem nenhuma previsão e nem tem nenhum planejamento para fazer esse suposto novo adiamento. Ele não atendeu esse pedido porque disse que não tem condições de remarcar essa prova. Inclusive com relação aos estados em que há aumento ou que há tendência no aumento do número de casos de Covid-19, o INEP respondeu que não tem nenhum planejamento especial e que o planejamento é aquele, né? Aquelas regras que já foram estabelecidas, o uso de máscara, enfim, a quantidade menor de pessoas dentro da sala, tudo isso para evitar que os estudantes que estão sendo submetidos ao exame sejam contaminados com o coronavírus. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno. Obrigado também ao professor Tiago, que participou conosco, deu essas dicas importantes. Realiza esse trabalho super importante, essa preparação. A prova vai acontecer, como o Bueno falou, não há previsão de adiamento. O Enem vai acontecer, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a Secretaria Estadual de Educação vem adotando essas medidas, aulões virtuais, enfim, todo o trabalho que foi feito para melhor preparar os alunos da rede estadual de ensino, que até outras pessoas acabam aproveitando, né, já que são aulas online. Até lá vai ser aí um intensificadão de muita aula para as pessoas aí que vão se preparar ainda melhor para o Enem. 7h44 e no próximo bloco, os bastidores da política com o John Coutrin. E mais, a gente fala de esporte. Hoje o Sampaio volta a campo pelo Brasileiro da Série B. O jogo é contra o Cruzeiro de Minas Gerais. Agora são 7h45. A gente vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo da Rua Pará, lá na cidade de Imperatriz. Neste momento, o trânsito na Rua Pará, lá no município de Imperatriz, 7h45. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Sete horas e 48, estamos de volta ao vivo e vamos falar agora com, diretamente da cidade de Caxias, com Raquel Souza, que participa ao vivo aqui conosco do Bom Dia Maranhão. Olá, Raquel, muito bom dia a você. Olá, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. A gente traz como destaque hoje um acidente fatal ocorrido na tarde de ontem na BR-316, nas proximidades da entrada de Caxias, envolvendo um motociclista. A vítima foi Antônio Marcos da Conceição, de 37 anos de idade. Segundo informações, ele estava em uma motocicleta sentido zona urbana de Caxias quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro que trafegava de São Luís, sentido Teresina, Piauí. A vítima não resistiu e morreu no local. O motorista do carro aí foi identificado como Erovan Trajano da Fonseca, de 52 anos de idade, que permaneceu no local e prestou os primeiros socorros e esclarecimentos à polícia. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido álcool. Então, com isso, ele foi liberado. E um outro acidente também ocorreu na BR-316 ontem à tarde, quase próximo já desse acidente aqui na zona urbana. Dessa vez envolvendo uma moto e um caminhão nas proximidades do povoado Brejinho, zona rural de Caxias, mas que, graças a Deus, não teve óbito. E o que mais chamou a atenção ontem foi o grave acidente ocorrido na BR-135 entre as cidades de Alto Alegre do Maranhão e o município de São Mateus, né? Um acidente aí que envolveu uma carreta e um veículo de passeio que teve uma colisão frontal e deixou 5 pessoas mortas e outras 2 feridas. Entre elas, o motorista do carro, né? Ele foi internado com traumatismo craniano, não resistiu e acabou morrendo. Então, apenas uma criança de 9 anos de idade
segue internada em estado gravíssimo em um hospital do município de São Mateus, aqui na região leste. Portanto, muita violência no trânsito registrada ontem aqui na região dos Cocais. A gente volta com você, Eduardo, desejando um ótimo fim de semana a você e a todos. Obrigado, Raquel. Que tenha mais paz no trânsito aí também na região e, claro, em todo o Maranhão e em todo o Brasil. Obrigado, Raquel. Bom fim de semana para você e a todos aí da equipe e também do município de Caxias e região. A Raquel falou também sobre esse acidente que aconteceu, que deixou aí 6 mortos, uma pessoa permanece hospitalizada e um outro acidente grave também na região. 7 horas e 50 minutos, agora nós vamos com imagens ao vivo em Imperatriz. Falando agora do tempo, né? Predomina céu parcialmente nublado para essa sexta-feira e probabilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde. A mínima lá no município de Imperatriz é de 23 e a máxima é de 31 graus. Imperatriz que amanheceu com o tempo parcialmente nublado, né? Há inclusive possibilidade de chuva. Essas são imagens ao vivo da segunda maior cidade do estado neste momento. 7h51, agora nós vamos com imagens ao vivo. Saímos de Imperatriz e a gente vem aqui agora para a capital São Luís com imagens ao vivo também do tempo neste momento. Para esta sexta-feira predomina tempo nublado e com chuva isolada a qualquer momento, quer dizer, pode chover aqui na capital maranhense, mas o tempo está aberto neste momento, algumas nuvens, mas o tempo aberto, pode chover, segundo aí a previsão do tempo, mas neste momento o céu permanece aberto aqui na capital maranhense. Amanhecemos bem, né? Nessa sexta-feira começamos bem o fim de semana com o tempo aberto na capital São Luís. A mínima é de 25, a máxima é de 33 graus para a capital maranhense. Agora seguimos com a previsão do tempo com imagens ao vivo da cidade de Açailândia, onde predomina sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Pode ser que chova mais tarde, aí durante o período aí da tarde, período vespertino na cidade de Açailândia. Tempo nublado deste momento, o sol está querendo sair ali um pouco tímido ainda, nuvens escuras, tempo nublado, sol ainda querendo sair aí na cidade de Açailândia, mas o tempo está bem bacana, né? Um tempo bonito, uma imagem bonita do município de Açailândia. A mínima é de 24, a máxima é de 35 graus nessa sexta-feira. 7h52, a gente segue falando da previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão. Falou agora há pouco de Açailândia, mostramos São Luís e também Imperatriz. Agora 7h52, aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de política. Já aqui comigo o John Coutrinho, muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre mudanças, né, que vão acontecer na esfera do governo estadual, a comunicação que era junto aí, né, com a articulação política, ela vai ser desmembrada, agora serão pastas distintas, não é isso? É isso, sem dúvida, né? Isso já até cogitava, Eduardo, desde o ano passado, essa possibilidade, né, desse desmembramento da comunicação da articulação política. Para quem não sabe, a SEAP hoje é a Secretaria de Articulação Política, que engloba também a própria comunicação do governo do estado do Maranhão. E como o governo tem feito aí algumas mudanças, né, o próprio governador, antes de sair, ele já fez algumas mudanças pontuais, inclusive com a ida do próprio Rubem Júnior. Anunciou, inclusive, o Rubem Júnior na articulação política, articulação política, Márcio Gerri também de volta ao governo, né? Nas cidades. Então, ele deve fazer essas novas mudanças assim que ele voltar, né, desse período de férias e de descanso que tem o governador Flávio Dino. E entre essas mudanças, a gente destaca, claro, uma delas será, com certeza, esse desmembramento aí da comunicação. Isso foi anunciado pelo próprio Rodrigo Lago, que hoje é o secretário ainda, né? Rodrigo Lago vai para outra parte, agricultura familiar, ele vai deixar a articulação política para a entrada do Rubem Júnior, mas ele deu uma entrevista e afirmou que vai haver, já está havendo um desenho, né? uma discussão em relação ao desmembramento da comunicação aí da articulação política. Então isso deve acontecer, até porque já até defendia isso, Eduardo, no ano passado, porque é importante, né? A comunicação tem uma área específica para ela, como era antes. Na verdade, sempre foi assim, a parte da comunicação é uma parte específica. Aí depois tentaram juntar, incorporar com a articulação política, e agora deve retornar, né, ao que era o modelo inicial, que era uma parte da comunicação aí só para ela, né? Então, até a possibilidade do próprio Daniel voltar, né, que já foi o titular da Secretaria, da SECOM. Voltar na comunicação. Voltar na comunicação, essa possibilidade, aí assim for, portanto, confirmado esse desmembramento. E, claro, outras mudanças também devem ocorrer assim que o governador voltar desse período de descanso dele, e outras também partes da estrutura do governo estadual, né, essa possibilidade,
até aventa-se aí de alguns deputados também assumirem, né, algumas pastas, e também aí de uma outra reforma administrativa. Então, o governador está ainda analisando, pensando, né, vai voltar, vai chamar alguns aliados para conversar ainda, falta alguns aliados para ele conversar, alguns partidos. Ele não vai fazer nenhuma mudança sem antes conversar com essas lideranças políticas, presidentes de partidos, deputados, e assim que ele conversar com todos eles, aí ele vai dar continuidade, portanto, promovendo essas alterações no governo dele, já, Eduardo, já para um novo ano, né, um ano de desafios, 2021, um ano difícil também. A gente sabe aí que o governo tem ainda várias metas, não é, a serem alcançadas, e o governo pode até dar uma otimizada maior, uma dinamizada na sua gestão. Pois é, Diogo, o trio político ele tira férias, claro, é importante descanso, isso, mas não se desliga da política. De forma alguma. Com certeza ele já deve estar arquitetando com tudo, certeza. Né, o governador? Diogo, a gente fala agora sobre as eleições da FAMEM, né? Vão acontecer no dia 14, o prefeito do Republicanos Edilson da Alvorada, ele declarou apoio a um dos candidatos ao Erlânio Xavier, né? O Republicanos é o partido do candidato Fábio Gentil. Do seu opositor, né? Do opositor, exatamente. E aí ele acabou declarando apoio para a chapa do Erlânio, né? O Erlânio Xavier que ganha, claro, com esse apoio, porque é de um partido adversário. O Erlânio vem se mobilizando bem, não é? Ontem estive aqui o prefeito de Pinheiro, né, que é uma liderança muito forte da região da Baixada, e aí ontem ele conseguiu agregar mais esse apoio, que não contava, né, porque aqueles que ele já tem tudo bem, né, mas passa a contar com o apoio de um prefeito do partido adversário, com certeza soma bastante. É porque a questão partidária também interfere, né? Interfere, claro. Se o Fábio Gentil, do Republicanos, ele conta com os prefeitos do partido dele, óbvio, né? Ele vai contar quantos? Elegeu 20, 21? Então, quando há essa defecção, aí para o lado adversário, com certeza é uma perda muito grande. Então, o Erlânio Xavier vem se fortalecendo na eleição da FAMEM, e nos próximos dias também deve haver novos anúncios, novos apoios à candidatura dele, né, nessa disputa aí que deve se encerrar na próxima semana, Eduardo. Eu acho que a semana que vem deve ser uma disputa muito acirrada, não é? A gente sabe que a eleição da FAMEM é uma eleição de logística, é uma eleição estratégica, né, acima de tudo estratégica, e com certeza vai vencer quem tiver mais estratégica, vai vencer quem conseguir se mobilizar melhor. Claro, a gente volta a debater esse assunto com certeza aqui na próxima semana, John. Obrigado, bom fim de semana para você, John. Até segunda. Agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de esporte. O Sampaio volta a campo nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida é contra o Cruzeiro de Minas Gerais. Os dois times se enfrentam, ocupam o meio da tabela, né? Se enfrentam hoje. E se ainda sonham com acesso à Série A do Brasileirão, só a vitória interessa para ambos. Quem perder se complica muito dentro da competição. No primeiro turno, o Sampaio venceu a Raposa, mesmo jogando fora de casa, em Minas Gerais, pelo placar de 2-1. Sampaio e Cruzeiro se enfrentam no Castelão, aqui em São Luís, às 9h30 da noite desta sexta-feira. Vamos torcer para o Sampaio, né? Sampaio que está aí há um bom tempo sem vencer uma partida para continuar essa briga pelo acesso. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. Continue acompanhando a programação da TV Difusora e o nosso portal ma10.com.br. Bom fim de semana. Nosso encontro marcado para a próxima segunda-feira. Até lá. Tchau.